Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Dopo il lungo itinerario dedicato alla preghiera, oggi diamo Depois do longo itinerário dedicado à oração, hoje iniciamos um novo ciclo de catequeses. Faço votos con questo itinerario della com preghiera. esse itinerário da oração. Siamo riusciti a pregare un po'. Conseguimos rezar um pouco mais e melhor. Desidero riflettere su alcuni temi che l'Apostolo Gostaria de Paolo refletir propone sobre nella alguns sua temas que o lettera ai apóstolo Galati. Paulo propõe na sua carta aos Una lettera Gálatas. molto importante. É uma carta muito Direi, importante. anzi, decisiva. Diria até decisiva, não só para conhecer melhor o apóstolo, mas sobretudo para considerar alguns dos temas que ele aborda em profundidade, mostrando a beleza do Evangelho. Nesta carta, Paulo faz muitas referências biográficas que nos permitem conhecer a sua conversão e a decisão de dedicar a vida ao serviço de Jesus Cristo. Também trata de algumas temáticas muito importantes para a fé, tais como a liberdade, a graça e o modo de vida cristão, que são extremamente relevantes porque tocam muitos aspectos da vida da igreja de hoje. É uma carta muito atual. Parece escrita para os nossos tempos. A primeira característica que emerge desta carta é a grande obra de evangelização realizada pelo apóstolo, que visitou as comunidades da Galácia pelo menos 2 vezes durante as suas viagens missionárias. Paulo dirige-se aos cristãos daquele território. Não sabemos exatamente a que área geográfica se refere. Nem podemos afirmar com certeza a data em que escreveu esta carta. Sabemos que os Gálatas eram uma antiga população celta, que através de muitas vicissitudes se estabeleceu naquela extensa região da Anatólia, que tinha sua capital na cidade de Ancira, hoje Ankara, capital da Turquia. Paulo relata apenas que, por causa de uma doença, viu-se obrigado a permanecer naquela região. Ao contrário, São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, encontra uma motivação mais espiritual. Diz que, atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Os dois fatos não são contraditórios, pelo contrário, indicam que o caminho da evangelização nem sempre depende da nossa vontade e dos nossos projetos, mas requer a disponibilidade a deixar-nos plasmar e seguir outros caminhos que não estão previstos. Uma família que eu saudei disse que deve aprender o letão e outra língua para vão como missionários em outras terras. E hoje também, o Espírito leva também hoje para outros lugares, levam para outras terras para a missão. O que verificamos, contudo, é que, na sua incansável obra de evangelização, o apóstolo conseguiu fundar várias pequenas comunidades espalhadas por toda a região da Galácia. Paulo, quando chegava a uma cidade, a um povoado, a uma região, não fazia uma catedral, fazia pequenas comunidades. É o fermento da nossa cultura cristã de hoje. Começava fazendo pequenas comunidades, e essas pequenas comunidades cresciam e iam avante. Também hoje esse método pastoral também se faz em todas as regiões missionárias. Eu recebi uma carta semana passada de um missionário de Papua Nova Guiné e disse que está pregando o evangelho na selva, na floresta, com pessoas que não conhecem
nem quem fosse Jesus Cristo. É muito bonito isso. E faz pequenas comunidades. Também, hoje, esse método da pequena comunidade, da primeira evangelização funciona. O que queremos notar é a preocupação pastoral de Paulo. Era todo fogo ele, que após a fundação dessas igrejas, tomou consciência de um grande perigo. O pastor é como o pai e a mãe, que logo veem os perigos para o filho, o perigo que corre para o seu crescimento na fé. Ali vem os perigos crescendo. De fato, alguns cristãos, alguém dizia também, aí vem os urubus para fazer estragos na comunidade. De fato, alguns cristãos vindos do judaísmo tinham se infiltrado nessas igrejas e astutamente começaram a semear teorias contrárias aos ensinamentos do apóstolo, chegando ao ponto de o difamar. Começam com a doutrina e depois vão denegrir, difamar o apóstolo, tirar a autoridade do apóstolo. Como podemos ver, é uma prática antiga de apresentar-se em certas ocasiões como o único possuidor da verdade, os puros, e procurar menosprezar o trabalho dos outros até com a calúnia. Esses adversários de Paulo argumentaram que também os gentios, os pagãos, tinham de se submeter à circuncisão e viver de acordo com as regras da lei mosaica. Voltam para trás. Voltam às observâncias de antes. Aquilo que tinha sido ultrapassadas pelo Evangelho. Voltam. Portanto, os Gálatas teriam de renunciar à sua identidade cultural a fim de se submeterem às normas, prescrições e costumes típicos dos judeus. E não só. Esses opositores argumentaram que Paulo não era um verdadeiro apóstolo e, por conseguinte, não tinha nenhuma autoridade para pregar o Evangelho. Tantas vezes nós vemos isso. Pensamos em qualquer comunidade cristã, qualquer diocese, se começam as histórias e depois acabam por desacreditar o pároco, o bispo. É a estrada do mal, dessa gente que divide, que não sabe construir. E nessa carta aos Gálatas, vemos esse procedimento. Os Gálatas encontram-se numa situação de crise. O que deviam fazer? Ouvir e seguir o que Paulo lhes tinha pregado? Ou ouvir os novos pregadores que o acusavam? É fácil imaginar o estado de incerteza que animava os seus corações. Para eles, que conheceram Jesus e acreditaram na obra de salvação realizada através da sua morte e ressurreição, foi verdadeiramente o início de uma nova vida, uma vida de liberdade. Tinham enveredado por um caminho que lhes permitia finalmente ser livres, não obstante a sua história estivesse imbuída de muitas formas de escravidão violenta, nomeadamente a que o sujeitou ao imperador de Roma. Portanto, perante as críticas dos novos pregadores, sentiam-se desorientados, incertos sobre como se comportar. E a quem ouvir? A quem tem razão? Esses, ou Paulo, que estão... ou esses que estão ensinando outras coisas? A quem ouvir? Em suma, os riscos eram realmente elevados. Essa condição, acenei recentemente, não está longe da experiência que muitos cristãos vivem nos nossos dias. Com efeito, ainda hoje não faltam pregadores que, especialmente através dos novos meios de comunicação, se apresentam para anunciar o Evangelho, não para anunciar o Evangelho de Deus que ama o homem em Jesus crucificado e ressuscitado, mas para reiterar com insistência,
como verdadeiros guardiões da verdade, qual é a melhor maneira de ser cristão. Afirmam energicamente que o verdadeiro cristianismo é aquele a que estão ligados, frequentemente identificado com certas formas do passado, e que a solução para as crises de hoje é voltar atrás, para não perder a genuinidade da fé. Também hoje, como outrora, existe a tentação de se fechar em algumas certezas adquiridas em tradições passadas. Mas como podemos reconhecer essa gente? Por exemplo, uma das traças do modo de procedimento é a rigidez. Diante da pregação do Evangelho que nos faz livres, esses são rígidos, sempre a rigidez. Você deve fazer isso, você deve fazer outra coisa. Rigidez. É deles que estou falando. Então, seguir o ensino do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas irá nos ajudar a compreender qual o caminho a seguir. O caminho que o apóstolo indicou é aquele libertador e sempre novo de Jesus crucificado e ressuscitado. É o caminho do anúncio que se realiza através da humildade e da fraternidade. Um pregador não conhece o que seja humildade, fraternidade. É o caminho da confiança mansa e obediente. Os pregadores não conhecem a confiança mansa e obediente. Na certeza de que o Espírito Santo age em cada época da igreja. Em última instância, a fé no Espírito Santo, presente na igreja, nos leva avante e irá nos salvar. Muito obrigado.